O principal panteão da Umbanda, herdado das religiões afro-brasileiras, é composto pelos orixás que se manifestam nos médiuns através de falangeiros, posto a acreditarem ser apenas forças da natureza e não divindades personificadas. Muitas vezes são representados por imagens de santos católicos. Contudo, não há também uniformidade dessas associações que mudam de acordo com a região em que são cultuados. Entre os mais cultuados se encontram Oxalá, que é sincretizado como Jesus, Iemanjá, sincretizada principalmente com Nossa Senhora dos Navegantes, Xangô, sincretizado com São Jerônimo, São Judas Tadeu e São Miguel, Oxum, sincretizada com Nossa Senhora da Conceição, Ogum, sincretizado no Rio de Janeiro com São Jorge, Oxóssi, sincretizado no Rio de Janeiro com São Sebastião, Ibeji, dupla de crianças sincretizados com os santos Cosme e Damião, Omolu e Obaluaê, sincretizado com São Lázaro, Iansã, sincretizada com Santa Bárbara, Nanã, sincretizada com Santa Ana, a mãe de Maria, Oxumaré, sincretizado com São Bartolomeu, e Exu, sincretizado como Santo Antônio de Pádua. Estes orixás eles se dividem em 7 linhas, chamadas 7 linhas de Umbanda. No entanto, não há consenso a respeito delas dentro da Umbanda, existindo várias correntes que trazem propostas muitas vezes conflitantes sobre o assunto. Na divisão mais comum, considera-se as 7 linhas como sendo linha de Oxalá, religiosa, linha de Iemanjá, ou do povo d'água, linha de Xangô, ou da justiça, linha de Ogum, das demandas, linha de Oxóssi, que é a linha dos caboclos, linha de Iori, que é a linha das crianças, linha de Iorimá, que é a linha das almas, ou a linha dos pretos velhos. Outras divisões são realizadas por subvertentes da Umbanda, como Umbanda esotérica, Umbanda astrológica, Umbandas cruzadas, ou seja, aquelas que trazem mais fortemente elementos de outras religiões afro-brasileiras, como o Batuque no sul do país, o Omolocô no sudeste e a Jurema no norte e nordeste, entre outros. Outra característica muito importante da Umbanda é a crença nos guias, ou espíritos que são mais próximos e que auxiliam a todos através de conselhos, seja através do médium ou seja mesmo através da inspiração. Muitos seguidores da Umbanda, influenciados pelos ensinos da doutrina espírita, acreditam que existem 3 tipos de espírito. Os espíritos puros, este nível inclui espíritos conhecidos como anjos, arcanjos, querubins e serafins, espíritos que teriam alcançado a perfeição espiritual. Os bons espíritos, este nível, inclui espíritos que incorporam nos médiuns ou iniciados durante as cerimônias da Umbanda e agem como guias, aconselhando e ajudando os fiéis. A estes espíritos, os umbandistas dão o nome de guias, que se dividem em bandas ou falanges de trabalho. Os guias mais conhecidos são os caboclos, ou índios. Estes espíritos assumem a forma de índios ou mestiços. Eles se apresentam como grandes conhecedores do poder das ervas, prescrevendo remédios fitoterápicos para os doentes. Sua fala quase sempre é marcada por mensagens de confiança e coragem, e são bastante procurados por aqueles que precisam de força e de conselhos. Apresentam-se com danças, brados e rodopios, provocando nas faces dos médiuns uma expressão severa. Normalmente utilizam charuto durante a consulta. Pretos velhos manifestam-se como espíritos de velhos escravos falecidos, sempre muito sábios, pacientes e gentis, que compreendem tudo sobre sofrimento, compaixão, perdão e esperança. Muitos são considerados como sendo antigos sacerdotes iorubás que foram trazidos para o Brasil. Também prescrevem medicina herbal. Às vezes apresentam-se sob roupagem feminina, como pretas velhas, que sempre demonstram compaixão e cuidados maternais. São, em geral, as entidades mais queridas da Umbanda, e é muito comum ver pessoas indo consultar-se com o mesmo preto velho ano após ano e desenvolverem uma relação de afeto com eles. Quando o médium incorpora um preto velho, costuma curvar-se, mostrando dificuldades para andar, e por isso realizam suas consultas sentados em banquinhos. Em geral, solicitam café preto e cachimbo com fumo, às vezes algumas outras ervas. Crianças ou hereis são espíritos que os umbandistas acreditam serem de grande evolução e que, dada a pureza deles, manifestam-se como crianças.
acreditando que elas não são espíritos que morreram quando crianças. Eles trazem sempre mensagens de alegria e de esperança. Quando elas incorporam, costumam abraçar alegremente os presentes e trazer mensagens que mostram sempre o lado positivo das coisas. São sempre caracterizadas como seres puros e felizes. Os médiuns, ao incorporarem esses espíritos, costumam caracterizar-se como crianças, reproduzindo a fala infantil, gargalhando, pedindo balas, guaraná, doces e brinquedos. Os ubandistas acreditam que estes espíritos, por trás de uma imagem de uma singela criança, operam com a alta magia ou a magia mental, em um nível muito poderoso de ação, ao que dizem que trabalho de herê ninguém desfaz, e o que os herês desfazem ninguém refaz. Além dessas três principais bandas, que são as bandas mais famosas e conhecidas, há bandas menores, que se manifestam mais popularmente em regiões específicas do Brasil ou de acordo com a proposta do terreiro. Baianos. Espíritos que se manifestam como pessoas vindas do estado da Bahia, às vezes de outros estados do Nordeste também, mas sempre apresentando-se com forte sotaque de baiano, principalmente com fala extremamente cadenciada e pausada, às vezes rimando também, cantando como se fosse repente. Suas mensagens falam sempre da necessidade de saber como superar as dificuldades da vida. Em geral, quando incorporam, pedem água de coco e fumam um cigarro. Boiadeiros. Espíritos que se manifestam como gaúchos ou sertanejos, que viveram uma vida sofrida no sertão ou nos pampas. Falam sempre de amor, mas são frequentemente rudes na sua forma de falar. Os ubandistas acreditam que esses espíritos trabalham com a limpeza espiritual das pessoas que atendem, além da do próprio médium e do ambiente ou do terreiro. Marinheiros. Manifestam-se como espíritos de marinheiros ou pescadores mortos, que usam o poder dos mares e dos oceanos para proteger as pessoas do mal. A água, especialmente a água salgada, é utilizada por eles para proteção, limpeza e cura. Os ubandistas associam o trabalho dos marinheiros com a linha de Iemanjá. Manifestam-se sempre alegres, brincalhões e carismáticos. Quando o marinheiro fala, às vezes ele acaba dando a impressão de que ele pode estar bêbado. Em geral, eles não ficam parados de forma fixa, mas balançando, sempre parecendo como se eles estivessem em uma embarcação. Quando incorporam, eles costumam pedir rum. Zé Pilintra. Entidade extremamente popular e querida na Umbanda, porém é uma entidade provinda de uma outra corrente religiosa, o Catimbó, popular no Nordeste e originado na região da Caatinga, por isso o nome. Sua manifestação diverge de acordo com a região, ora surgindo na figura de um nordestino, ora no arquétipo de um boêmio ou malandro carioca. Por isso é considerado por muitos o patrono dos bares, casas de jogos e sarjetas. Na Umbanda é associada a uma linha de Exus chamada de linha dos malandros, ou linha da malandragem. Chegam em geral com atitudes faceiras, jeito escorregadio, trazendo mensagens sempre incentivando a flexibilidade e a resistência frente às dificuldades, convidando os consulentes a encararem os problemas sempre de maneira tranquila e positiva. Ciganos. Ciganos não são também originalmente da Umbanda, eles têm uma manifestação própria, uma religiosidade própria, mas existem alguns terreiros e casas de Umbanda que também manifestam os ciganos. E, em geral, pode ser que aconteça de virem em momentos próprios, destinados para giras de ciganos, ou festas ciganas, ou então virem nas linhas de Exu, que falaremos a seguir. Na linha de cigano, eles normalmente chegam muito alegres, falando muito sobre prosperidade, sobre o amor e principalmente sobre a liberdade. É muito comum vermos também essas entidades pedirem que seus médiums trajem roupas muito coloridas, contendo cores fortes como o dourado, o amarelo, o vermelho, e também pedindo sempre em geral frutas e algumas bebidas como licores. Falaremos agora dos Exus e Pombagiras. Exus são entidades que, mesmo estando associadas ao orixá Exu, na verdade, segundo algumas correntes umbandistas, operam nas linhas de Ogum. São entidades que assumiram um caráter polêmico dentro dos movimentos umbandistas e similares. São entidades que se manifestam através de maneiras extremamente severas ou sisudas, diretos sempre, entrecortando suas falas com gargalhadas estridentes. A fantasia de seus adeptos e de pessoas não entendidas da Umbanda fez com que eles fossem associados à figura do diabo ou de algum demônio, o que em parte foi corroborado pelos nomes assumidos por algumas entidades, como por exemplo Exu Lucifer e Rosa dos Infernos.
Em geral, associam-se com lugares específicos, como o cemitério, que chamam de calunga pequena, encruzilhadas, estradas, porteiras, etc. Atuam principalmente dando recomendações muito diretas, onde nem sempre se mostram muito diplomáticos. Há muita polêmica em torno dessas entidades e de sua associação com a quimbanda, e a confusão realizada, de acordo com os umbandistas, com espíritos chamados de quiumbas, ou espíritos mal intencionados. Trazem nomes sugestivos às suas ações ou locais de predileção. Por exemplo, Exu Caveira, que trabalha nos cemitérios, Tranca-Rua, nas encruzilhadas, além de nomes que muitas vezes, por causa de questões culturais, assustam consulentes e não entendidos da Umbanda, como Exu Capa Preta, Exu Meia-Noite, etc. Seu par feminino são chamados sempre de pombagiras, pombogiras ou simplesmente de moças. A tradição passou a representar essas entidades na figura de prostitutas, sempre com gestual excêntrico e ares sedutores. Hoje em dia, o movimento umbandista parece lutar principalmente entre seus corpos mediúnicos para desfazer essas imagens, esses arquétipos muito consolidados pelas fantasias, superstições e pelos condicionamentos culturais. Os mistérios, simbologia e polêmica em torno dos Exus são tão grandes que iremos em breve fazer um episódio específico para falar somente a respeito dessas entidades. Espíritos inferiores e quiumbas. Alguns seguidores da Umbanda, assim como os do Espiritismo, acreditam que espíritos desviados do caminho do bem atuam sobre os vivos, da mesma forma como outras religiões cristãs também consideram tal tipo de influência a que eles chamam de possessão demoníaca. Na Umbanda, contudo, estas influências são mais corriqueiras, produzidas pelo afastamento do bem e pelas más ações, entre outros motivos diversos. Muitas vezes manifestam-se chorando, rangendo os dentes, rosnando, gritando, xingando, ou então utilizando os arquétipos dos Exus e pombagiras, que segundo os espíritas, isso acontece quando essas entidades querem enganar os incautos. Nos terreiros, estes espíritos são retirados da companhia dos vivos e levados para lugares no mundo espiritual, onde serão tratados de acordo com as condições que apresentarem para serem ou não ajudados. Também é um assunto complexo, que em um momento futuro vai receber um episódio especial. As práticas na Umbanda são realizadas mais ou menos de acordo com o background religioso dos donos das organizações. O espaço de encontro pode ser chamado de terreiro, tenda, casa espírita, casa de fraternidade, grupo espírita, grupo umbandista ou outro termo similar, onde se realizam as giras ou as sessões ritualísticas da religião. Em geral, tendem a ter um pendor a um determinado eixo cultural, seja apresentando maior pendor aos elementos católicos, quando entoam ladainhas, rosários, louvores aos santos e festas católicas, aos elementos afro-brasileiros, quando nota-se vestes características da cultura afro-brasileira, uso de tambores, danças, iniciações especiais, feituras de cabeça, etc. Ou do eixo espírita, quando tenderão a espaços menos decorados, rituais mais simples e despersonalizados e entidades com menos manifestações arquetípicas. Diferente da proposta do movimento espírita que analisamos no episódio passado, o movimento umbandista se caracteriza pelo uso bastante acentuado de elementos ritualísticos, como imagens de santo, orixás ou das próprias entidades, uso de guias ou um cordão de contas e miçangas com cores específicas que se remetem à simbologia dos orixás, firmezas e assentamentos que são um conjunto de elementos reunidos para concentrar energias de forma temporária, no caso das firmezas, ou permanente, no caso dos assentamentos, em geral, tradicionalmente armazenadas em vasos de porcelana ou de argila. Uma curiosidade desses assentamentos era que, com a proibição do culto de origem africana, os escravos utilizavam vasos de porcelana que seriam jogados fora pelos seus senhores, ou por causa de rachaduras ou lascas, etc., e ocultavam ali dentro os elementos concentradores das energias que eles queriam manipular ou firmar, como dizem. Assim, tais elementos de culto passavam despercebidos. Outra prática bastante comum é a de oferendas, tópico bastante complexo e que também merece uma abordagem à parte em outro episódio. As oferendas são seleções de ervas, alimentos, flores, bebidas, substâncias e objetos que são dispostos em alguidares de barro ou de porcelana com objetivos diferentes, como, por exemplo, a obtenção de favores, proteções e até mesmo de pedidos ruins, como derrubar ou amarrar pessoas,
o que os umbandistas afirmam não se tratar de Umbanda. Como vimos, para quem observa de fora, há um limite muito tênue do que é Umbanda e do que não é, em geral dependendo dos valores dos dirigentes umbandistas. Há aqueles que defendem sacrifícios animais, há aqueles que defendem a cobrança ou ressarcimento por trabalhos, ou cobrança de mensalidades, há aqueles que realizam trabalhos de amarração ou para atacar desafetos, e todos esses se identificam como umbandistas. No entanto, correntes que os próprios umbandistas julgam como sérias não realizam tais práticas. E assim terminamos o tópico Umbanda da nossa série As Religiões. Nos próximos episódios falaremos sobre propostas espiritualistas, esotéricas e ocultistas, e ao longo desta série falaremos também sobre detalhes de outras religiões espiritualistas e sobre questões polêmicas, como magia negra, trabalhos feitos, amarrações, exus, demônios, etc. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, no botãozinho embaixo do vídeo, para acompanhar sempre as nossas publicações, que serão semanais, saindo sempre às quartas-feiras. Curtam o nosso vídeo se gostaram e deixem aí seus comentários, suas críticas, suas sugestões, suas dúvidas, que também nós responderemos. Ao longo dos nossos episódios haverá séries especiais chamadas Conversando com os Amigos, que responderemos as suas perguntas e também comentaremos aí as suas sugestões, seus comentários. Então um abração e até a próxima.